Olá turma, olá pessoal. Hoje eu quero começar um pouco diferente, né, e tratar uma certa revisão, fazer uma recapitulada de alguns pontos para que possam ser revistos. E nós vamos falar dessa estrutura de dados. Vou começar daquela mesma forma, né? E vamos falar de alguns conhecimentos que são pré-requisitos que você possa começar a entender que são essas estruturas de dados. Para que a gente possa compreender o que é essa questão da estrutura de dados, eu vou falar de um algoritmo, né? Para quem não sabe o que é um algoritmo, tem duas definições aqui. A primeira diz que um algoritmo é formalmente uma sequência finita de passos que levam à execução de uma tarefa. Muito bem. Isso aqui vocês estão aprendendo lá em lógica de programação. Vocês vão aprender a ideia de sequência, finitas e passos de formas lógicas, né, organizadas. E lá no final tem um objetivo. Não é isso? Então esses algoritmos vocês estão aprendendo lá em lógica, estão construindo eles. E na estrutura de dados nós iremos utilizar. Então essa sequência aqui, ó, ordenada de passos que vai atingir um objetivo. Esses passos eles são finitos, né? Ele começa e tem que terminar. E outra coisa, ele não pode ser ambíguo. E ele tem que atingir um objetivo. E neste caso, esse objetivo dele é a solução de alguma tarefa, de algum problema, algum resultado, um objetivo final. Então esse algoritmo, ele pode ser o que nós chamamos de não computacional e computacional. Ele vai ser não computacional quando esse algoritmo estiver relacionado àqueles algoritmos do nosso dia a dia. Quem são eles? Todos os passos que você utiliza de forma lógica na sua vida. Aqui tem um exemplo, chupar uma bala. Esses passos que você utiliza para realizar uma tarefa é um algoritmo, mas só que não computacional. Só que o que nos interessa vai ser os algoritmos aí computacionais. Esses algoritmos computacionais são aqueles que vocês estão aprendendo durante a lógica de programação, durante a linguagem de programação. E aí, por exemplo, nós temos um exemplozinho aqui em Java, né? E a ideia é que vocês aprendam isso. Tudo bem? Então, algoritmo é uma sequência de passos, são códigos. A partir desses códigos, utilizando um compilador específico, um ambiente de desenvolvimento integrado, você vai conseguir fazer programas de computador, aplicativos, software. E qual a relação desse algoritmo, essa estrutura de dados? Qual a relação desses dois, né? O nosso material, lá, aquele livro que eu passei para você, diz que uma solução de um problema por computador, que é o que nós chamamos de programa, um programa de computador, um software, ele vai ser baseado em dois pontos. O primeiro ponto é a sequência de passos. Essa sequência de passos é o que nós chamamos de algoritmo. Porém, para realizar essa sequência de passos lógicos, né, esses passos a serem seguidos, executados, nós precisamos de uma forma como esses dados aqui, ó, essas informações, elas serão armazenadas pelo computador. Então, o conjunto desses dois aqui forma o que nós chamamos de programa de computador. Então, é essa relação que existe entre o algoritmo e essa estrutura de dados. A estrutura de dados, qual é a definição dela? Ela vai ser uma disciplina que trabalha aí de métodos, ó. Métodos de organização lógica desses dados. Neste caso, vai dar o que? Atributos mais funcionais do que se estivessem sem qualquer tipo de estruturação. Então, a estrutura de dados vai ser a área aqui da informática, da computação, da TI, que vai trabalhar como organizar esses dados na memória RAM, como manipular essas informações, esses dados. Nós sabemos que nós temos dados iniciais que são utilizados, vamos já falar sobre eles. Mas tem dados que precisam ser manipulados pelo próprio programador. Então, essa estrutura de dados, o programador é quem vai manipular da sua forma, baseado em estruturas clássicas.
Essas estruturas, esses tipos de estrutura de dados, eles são baseados nas estruturas e subdivisões padrões e clássicas que nós temos. Esses tipos, nós temos primeiro o tipo de dado aqui, ó, primitivo. É também chamado de tipo de dado simples. Mesma coisa, vai depender da nomenclatura, do livro. Então, tipo de dados primitivos é o mesmo que tipo de dados simples. Só muda a nomenclatura. Da mesma forma acontece com os tipos de dados abstratos. Então temos os tipos de dados abstratos de dados, que vai ser também chamado de tipo de dados compostos, complexos. Então assumem essas nomenclaturas aqui. Tipo de dados primitivo é o mesmo que tipo de dados simples. Tipo de dados abstratos de dados vai ser a mesma coisa que tipo de dados compostos ou complexos. Os tipos de dados primitivos, também chamado de tipos de dados simples, né, ou somente dados simples, ele vai ser aquele tipo de dados, né, mais comum. Então vai ser aquele tipo de dado comum e encontrado em qualquer linguagem de programação. E esses grupos de valores aí são valores indivisíveis. Esses tipos de dados são os clássicos aí, ó, inteiro, real, caractere e lógico. Basicamente dessa forma. Pode haver uma subdivisão entre eles, mas é coisa bem simples. Esse tipo de primitivo de dados simples, o inteiro é aquele que a gente utiliza lá na matemática. Lembra dos números inteiros? Em que são todos aqueles números inteiros. Ou seja, por exemplo aqui, o 5, o 10, o menos 5, menos 10. São todos os números inteiros positivos e negativos. O número real, o tipo real, vai tratar de valores positivos e negativos relacionados àqueles tipos reais, tipos que possuem frações, tipos que possuem casas decimais. Neste caso, a casa decimal aqui utilizamos aqui um ponto e não a vírgula. O caractere ele vai estar relacionado à questão de texto, sequência ou cadeia de caracteres. Esse caractere pode ser um caractere ou então ainda é um string, que é chamada de cadeia. E essa cadeia vai poder armazenar nesse tipo um conjunto de caracteres. E nós temos os valores lógicos, que é para realizar testes lógicos e ele vai retornar valores verdadeiro ou falso, ou uma coisa ou outra, ou 0, bit 1, né? Ou true ou false. Então, lógicos. Esses são os tipos primitivos. A partir desses tipos primitivos é que nós poderemos aqui então conseguir fazer os nossos tipos abstratos. Lembrem aí, a partir dos tipos primitivos eu vou conseguir fazer meus tipos abstratos de dados. Aqui nós temos um exemplo aqui de dois algoritmos feitos em Portugal Studio e Visual G. Para você que está trabalhando na lógica de programação, provavelmente você vai estar vendo o Portugal. Esse Portugal ele vai trabalhar a linguagem de programação, mas com a nossa língua em português. Nós sabemos que as línguas adotadas para a linguagem de programação, a maioria, né, se não todas, utiliza a língua inglesa. Então existe uma linguagem chamada Portugal para facilitar a nossa vida. Pensando nisso, foram criados compiladores, vamos chamar assim, ou simuladores, para que você possa trabalhar essa linguagem em português, em Portugal, né? Algoritmo em português. Um deles é o Visual G e o outro é o Portugal Studio. Existem outros, mas neste caso vamos usar esses dois como exemplo. Aqui nós temos um exemplo aqui, ó, de um programa em Portugal e à minha direita também um exemplo de programa em Portugal. Neste caso eu foquei a questão da declaração de variáveis, né? Por exemplo, eu declaro a variável, armazeno informação na memória e vai ser guardado onde esses valores? Em uma variável. E essa variável ela pega lá emprestado um local na memória para ser armazenado aquele valor que é adicionado nesta variável. Certo? Então é bem básico, é bem simples. Acredito que vocês já estejam, né,
de certa forma, familiarizando com a situação, já porque estão vendo, né, lógica. E para complementar, nós temos aqui esses tipos aí de variáveis, né, esses tipos de dados simples. Neste caso aqui nós temos aqui um real. Esse programa aqui vai retornar um programa média, né, realizar a média aritmética de notas. Na minha direita nós temos Portugal Studio, nesse caso eu só fiz declarar variáveis. Aí nós temos aí, ó, inteiro, real, caractere, cadeia e lógica. Então, declaração de variáveis. Isso aqui são tipos primitivos, tipo simples. Qualquer linguagem de programação vai vir com esses tipos. Só vai mudar alguma questão aí de nomenclatura, porque a maioria das línguas, né, linguagens, utiliza a língua, né, utiliza o inglês. Por exemplo, Java, quando ele vai definir, por exemplo, variáveis, aqui ele tem, ó, variável A, C e D. Ele utiliza aqui o float. Esse float é a mesma coisa do real, que quer dizer ponto flutuante. Então, eu vou utilizar aqui, por exemplo, para realizar soma, né? Então, nós temos aqui, ó, float. Então, ele utilizou só números reais aqui. Então, basicamente, vai ser bem parecida as linguagens, só vai mudar a questão da linguagem. Cada uma vai ter mais recursos, vai ter particularidades da própria linguagem, mas de regra a lógica é a mesma. E agora vamos falar aqui dos tipos abstratos de dados, também chamado de TED, TAD. Esses tipos de dados aqui, né, criados, também chamados de tipos construídos, eles são aqueles tipos criados de forma arbitrariamente pelo programador. O programador, quem é que vai conduzir, criar esse tipo de dado estruturado. E aí vai criar da sua forma. Dependendo da linguagem de programação, vai ter uma forma específica e ele é quem vai determinar como fazer essa estrutura. Detalhe é que esses tipos abstratos de dados eles já utilizam, por exemplo, os tipos primitivos. Então ele pega os tipos primitivos e faz uma, vamos dizer, uma condensação aí. Ele vai produzir em cima daqueles tipos primitivos uma estrutura mais complexa. Então, novamente falando, esses tipos abstratos de dados vai ser a união aí, ó, de tipo de dados aí, ó, primitivos, ou até mesmo outros tipos aí de dados abstratos, e formando uma estrutura que você vai ser o criador. O programador é quem vai definir. Esses tipos de dados abstratos de dados, eles podem ser homogêneos e heterogêneos. Quando for homogêneo, nós estamos falando de vetores e matrizes, e nós temos as estruturas lineares. Quando tratar de heterogêneos, nós estamos falando de registros, e aí são estruturas não lineares. Nas estruturas homogêneas, nós temos os tipos clássicos, listas, filas e pilhas. Nas estruturas heterogêneas, nós teremos grafos e árvores. De forma resumida aqui, para que você possa compreender novamente, então os tipos de dados abstratos de dados, os tipos complexos, quem são eles? Pode ser homogêneas, também chamado de lineares. Nestas homogêneas e lineares nós temos vetor e matriz. Nas heterogêneas, não lineares, nós temos aí o registro. De uma outra perspectiva, esse tipo de abstrato de dados, homogêneos e heterogêneos, ele pode ser dividido da seguinte forma. Quando forem lineares, nós temos listas, filas e pilhas. Quando forem heterogêneas, não lineares, nós temos árvores e grafos. Essas estruturas aqui são o que nós chamamos de estruturas clássicas. Baseados nessa, podem ser criadas outras formas de estruturas. Por exemplo, além desses tipos de estrutura, tipos abstratos de dados, nós temos o tipo aí, por exemplo, né, uma outra forma de estrutura, a enum, union, tabela hash, esse heap aqui e esse red black tree. Então, há vários formatos aí de tipos abstratos de dados, mas nós vamos trabalhar essas clássicas aqui: lista, fila, pilha, árvore e grafo. Aquelas estruturas clássicas, quando implementadas, quando trabalhadas de forma prática no código em si, uma linguagem,
como eu trago aqui para você um exemplo de uma linguagem C, nós temos à nossa esquerda fila e à nossa direita pilha. Ele mostra aqui um código, né, que mostra como fazer essa fila. Na minha direita ele mostra um código de como fazer uma pilha. Então nós temos duas estruturas diferentes aqui em forma de código de algoritmo em C. Então a ideia que nós temos é que você aprenda a desenvolver, criar esses tipos de estruturas. Mas não se preocupe que nós vamos tentar ir de acordo com o conhecimento de cada um, uma vez que vocês estão iniciando essa lógica de programação também neste ano. Então essas estruturas de dados homogêneas, que vai ser a primeira a ser falada aqui, eu estou tentando falar de tudo um pouco que foi falado, né, para que você possa ter o norte, que você possa compreender novamente com mais calma, né, que facilite a compreensão para todos nós. Então nós temos aí as variáveis o quê? Nós temos nessa estrutura de dados homogêneas variáveis compostas, né? Nós temos os vetores e nós temos as matrizes, ok? Ele usa termos diferentes. Nós falamos que a estrutura era o quê? Homogênea e se dividia em vetores e matrizes. Ainda tem as estruturas clássicas, fila, lista e pilha. O que acontece? Ele, dependendo do autor ou do material, ele pode ganhar, o vetor pode ganhar esse nome aqui, ó, variáveis compostas unidimensionais. Ele vai falar unidimensional devido à forma gráfica que nós temos aqui, ó, unidimensional, só tem uma dimensão. Já as variáveis compostas bidimensionais, ela vai ter duas dimensões aqui, e ele vai ser chamado de matriz, certinho? Então, vetor é quando você utiliza tipo uma fila, uma lista, vou chamar de fila. Uma fila, um vetor, esse vetor ele vai ter posições, que nós chamamos de índice. Esse vetor vai ter um nome, e entre colchetes você coloca o tamanho dele. Dependendo, gente, cuidado aqui, ó, dependendo da linguagem de programação, por exemplo, no Portugal Studio a gente utiliza este caso aqui. Já no Visual G, lá em Portugal, ele faz dessa forma. Então vai depender da linguagem que você utiliza, mas basicamente a mais usada é essa primeira aqui. Em Java é dessa forma. Então aqui é um vetor, é só uma dimensão, né? Uma linha, vamos chamar de linha, de lista. Este vetor vai ter índices e vai ter elementos, né? Vai ter espaços para guardar os seus dados. A matriz ela já é diferente, ela tem duas dimensões. Nesse caso, a posição dela, quem já estudou lá em matemática, nós temos a linha e coluna. É assim que ela é organizada, por linhas e por colunas. Nesse caso é a matriz quadrada 3×3, 3 linhas e 3 colunas. Como eu falei, ela pode ser definida dessa forma, né? Como ela é bidimensional, nós temos aqui, ó, uma, duas, né? E aqui no vetor nós temos apenas uma. Quando tiver só apenas um colchete delimitando aqui o tamanho dele, ele vai ser vetor. Quando for duas, né, duas formas assim, bidimensional, pode ser tridimensional e aí vai, então nós chamamos de matriz. Matriz é aquela que é organizada também por índices e vai ter linhas e vai ter colunas. E nessa matriz quadrada 3×3, você pode inserir elementos a ele. Pode ser organizado dessa forma ou ainda dessa. Essa outra forma é mais comum aí no Visual G, mas basicamente é a mesma ideia, a mesma lógica. O meu objetivo hoje é mostrar para vocês a questão dos vetores, para que você possa compreender até nós chegarmos nas estruturas clássicas. Então vamos lá. O que são vetores? Então você pode ter este conceito uma vez que já tenha estudado matemática e possa ter visto em alguma das suas séries aí durante o decorrer da sua vida estudando essa disciplina. Então, os vetores são estrutura de dados que armazena aí, ó, ela guarda esses dados aí, esses dados são guardados em forma de sequência de objetos, todos do mesmo tipo.
em posições, tem que ter posições e tem que ser consecutiva, uma após outra. E esses vetores, quando utilizados lá na linguagem de programação C, Java, outra, por exemplo, ela utiliza o termo array, né? Esse nome array quer dizer vetor em inglês. Eu coloquei um exemplo de vetor aqui de forma em objeto, aqui as fases da vida. Cada fase ela vai ter um índice. E esse vetor, ele tem um nome. Foi chamado o quê? Vetor idades. E aí nós temos o índice 1, índice 2, índice 3 e o índice 4. Para cada índice tem um valor. Neste caso é o bebê, né? A fase inicial da vida. No índice 2 nós temos aqui um rapaz, um menininho. No índice 3 nós temos um rapaz, uma pessoa no seu modo adulto, digamos assim. E por último, nós temos o índice 4 com o valor velhice. Então isso aqui é um exemplo, né? É uma condição para que nós possamos compreender o que seria um vetor, né? Uma comparação. Eu posso também fazer uma analogia, se tratando de vetor, utilizando o exemplo que nós temos aqui, para fazer essa comparação e para que você possa compreender o que é este vetor. Nós podemos imaginar, por exemplo, aqui um prédio, né? Um prédio. Nesse caso, o prédio é uma estrutura composta. Composta, sim. O que seria o inverso de uma estrutura composta relacionada a prédio? Seria uma casa, né? Uma casa seria uma estrutura simples, mas um prédio é uma estrutura composta. Então, no todo prédio há uma segmentação direta, então há divisões. Neste caso, o prédio ele tem que ter um número finito de andares. No vetor vai ser da mesma forma. O vetor ele não é infinito. Você tem que, na sua criação, você tem que definir o tamanho dele. No caso do prédio aqui, ó, cada andar ele possui uma posição, né? Primeiro andar, segundo andar e aí vai, contando também com o térreo, não é isso? E ainda cada posição ao que o apartamento. Não é assim que a gente procura? Vai na casa de alguém, ela mora em qual andar? Andar X. Então você vai lá, ok? Então bem parecido. Compara-se o vetor a um prédio. O prédio tem um apartamento. Nesse apartamento vamos imaginar que tem os dados a serem guardados e cada apartamento tem uma posição. E essa posição é o seu índice, é o seu endereço para a sua localização. Uma outra comparação que nós temos, que nós podemos fazer, é utilizar a arquitetura de Von Neumann. O Von Neumann que foi um dos principais para a criação do computador. Então, ele diz que os conteúdos da memória eles são endereçados por sua posição, independentemente do tipo de dado nela contido. Então vamos imaginar, toda variável que você define, você pega emprestado ali para, por exemplo, somar dois números, mesmo que seja ali na calculadorinha do seu celular, por exemplo, ele vai pegar e fazer o quê? Ele vai criar variáveis, ele vai pegar aquela variável e vai atribuir valores. Quando ele faz essa atribuição, ele escolhe um localzinho específico na memória. E esse local, ele vai receber esse valor nesta variável lá na memória, um local guardadinho. E aí, como o Von Neumann fala, esses conteúdos têm que ser endereçados através de posição. Então, trazendo aqui para o vetor, vai ser da mesma forma. Vamos imaginar que esse vetor fosse como se fosse uma gaveta, né, que você tem em sua casa, para guardar suas roupas, por exemplo. Cada gaveta, o armário, você pode, por exemplo, colocar um índice. Isso acontece muito em escritórios e também em escolas, por exemplo. Há um índice ali, uma localização. Em cada gaveta ele coloca uma identificação para que possa ser encontrada aquela documentação, aquela informação dentro da gaveta. Então o vetor ele possui aí, ó, posições. Aqui, por exemplo, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Em cada posição nós teremos o que nós chamamos de valores. E esses valores serão guardados nesta gaveta, comparando o armário com a memória. Então, no vetor da mesma forma.
O vetor tem tamanho, ele tem posições e em cada posição é possível guardar algum dado. É isso, espero que estejam compreendendo aí. Então esses vetores aí, ó, essa estrutura do vetor, ela é formada por uma determinada quantidade de espaço, que é o seu quê? Tamanho. Esse tamanho é determinado lá na memória. E cada um destes espaços recebe um endereço, que nós denominamos de índice, sendo que o índice inicia em 0. Eu quero que vocês prestem muita atenção quando eu falar em relação a iniciar em 0. As linguagens de programação inicia realmente em 0, mas se tratando de Portugal, se tratando de pseudocódigos, nesse momento inicial de estudo, para que você possa aprender a lógica de programação, os algoritmos, os exemplos, os modelos que vão vindo aparecendo para você, ele vai vir na sua forma dessa posição iniciando em 1. Então não confunda. Se você estiver utilizando, no caso, outras linguagens, com certeza essa posição inicial ela vai iniciar em 0. Então lembrem, a posição inicial com 1 é para questões de estudo, para questões de pessoas que estão começando a ter este contato com a lógica, com a programação. Mas não esqueça, o vetor inicia em 0. Continuando, então, nós temos aqui uma questionamento, ele pergunta, por exemplo, por que usar vetores? Então, esses vetores eles serão usados quando houver a necessidade de utilizar um grupo, né, um tamanho, um volume de dados maior. Desta forma, você utilizará o vetor. O vetor é utilizado também para evitar o uso de diversas variáveis de forma desnecessária. Então, o vetor é uma opção para salvar aí a construção, o desenvolvimento do seu programa, do seu software. Ainda, utilizando o vetor vai facilitar a manipulação dos dados e endereço na memória. E a outra forma, né, porque utilizar esses vetores, é o método, né, de organizar essas informações. Vamos fazer uma comparação, por exemplo. Ó. Imaginemos a seguinte situação. Se você precisar fazer o algoritmo para realizar a média de nota, né, de 5 notas, então como você faria isso? Para quem já está trabalhando com a lógica, é simples os passos, né? Seria necessário primeiro criar 5 variáveis, já que são 5 notas. Aí você faria lá N1, N2, N3, N4, N5. E depois seria preciso aí realizar esse cálculo. Só que para realizar esse cálculo, eu preciso de uma variável chamada M, média, para receber esses valores. Então, teria que criar uma variável, M ou média, né, para receber esses valores, receber esse cálculo da média aritmética e depois mostrar essa média na tela, né? Bem simples, com 5 variáveis é simples. Mas imaginemos um sistema, um software que precisa fazer isso com 1000 notas, com 500 notas. Então imaginemos que seria preciso criar 1000 variáveis, 500 variáveis, e nesta situação se torna desnecessária, se torna uma situação mais trabalhosa. E por esta razão, as estruturas, né, homogêneas, os vetores, as matrizes, ela vem facilitar o trabalho do programador. E por isso que devemos utilizar os vetores.